A gente passa a estudar agora os serviços públicos no âmbito do direito administrativo. E para entender o tema serviços públicos, você precisa, em um primeiro momento, entender a diferença entre Estado liberal, Estado social, Estado regulador e Estado mínimo. Estado liberal é anterior à Revolução Francesa. Nessa época, o Estado era opressor, principalmente em relação à mão de obra. No Estado liberal, existia a prestação de serviços públicos, contudo, de uma forma muito precária e apenas quanto ao absolutamente essencial. No Estado social, já, o operário ou a massa de trabalhadores suplicava por um auxílio. E é por isso que no Estado social, em contraposição ao Estado liberal, muitos serviços passaram a ser prestados pelo Estado. Tratava-se de uma reação natural ao Estado liberal, ao que veio antes dele. Em seguida, a gente tem o Estado regulador, que é a espécie de Estado que a gente vive hoje. O Estado, nesse particular, intervém apenas para a regulação do mercado. Fala-se que o Estado atua no domínio econômico como um agente normativo e regulador. Daí o nome Estado regulador. A exploração direta da atividade econômica pelo Estado aqui, ela só é permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Observa o que diz o artigo 173 da Constituição Federal. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será admitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. A exploração direta da atividade econômica vai ocorrer por meio das empresas públicas e sociedades de economia mista. Já tem vídeo aqui no curso de Direito Administrativo desenhado, um vídeo específico para falar sobre empresa pública e um vídeo específico para falar sobre a sociedade de economia mista. Eu recomendo que você assista para se aprofundar no tema. E dando continuidade, é importante dizer que o artigo 174 reafirma o Estado regulador em que vivemos. Observe o que diz o artigo 174 da Constituição Federal. Ele diz o seguinte: como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Há ainda quem defenda a existência de um Estado mínimo. No Estado mínimo, não há serviço público prestado pelo Estado. Apenas o particular presta serviços, inclusive os serviços públicos, ainda que a titularidade permaneça nas mãos do Estado. Quando falamos em serviços públicos no direito administrativo, a gente deve relacionar o tema ao Estado regulador, também chamado aí de novo liberalismo, que é o Estado que a gente vive hoje. A definição legal de serviço público apresenta uma série de problemas. Observa o que diz o artigo 175 da Constituição Federal. Ele diz no caput: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. O parágrafo único esclarece que a lei disporá sobre 1. O regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviço público, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. 2. Os direitos dos usuários. 3. A política tarifária. E 4. A obrigação de manter serviço adequado. Observa, contudo, que a Constituição fala apenas em prestação de serviços públicos. Portanto, por exclusão, na hipótese do Estado explorar a atividade econômica, não haveria, segundo a Constituição, qualquer espécie de serviço público. Existe ainda um conceito legal de serviço público lá no artigo 2º, inciso 2 da Lei 13.460. Ele diz o seguinte: para fins dessa lei consideram-se, inciso 2, serviço público. Aí vem atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população exercida por órgão ou entidade da administração pública. Esse conceito também, assim como a Constituição, apresenta
uma imprecisão técnica. E aqui a doutrina fala que esse conceito ele é muito amplo, em detrimento do anterior, que era muito restritivo, restringiu o conceito de serviço público à prestação de serviço público. E quais são as características do serviço público? Em verdade, qualquer tipo de atividade prestada pelo Estado vai ser um serviço público de forma geral. A doutrina apresenta algumas características importantes do serviço público. O serviço público, ele, 1, é uma atividade material, 2, tem natureza ampliativa, 3, é prestado diretamente pelo Estado ou por seus delegados, 4, é prestado sob regime jurídico de direito público e 5, tem o objetivo de satisfazer necessidade essencial ou secundária da coletividade. Em primeiro lugar, o serviço público ele vai ser uma atividade material, conforme eu apresentei acima. Material se contrapõe ao imaterial. E quando a gente fala que o serviço público é uma atividade material, a gente está falando que trata-se de uma tarefa exercida no plano concreto pelo Estado. Então é algo exercido, é uma tarefa feita no plano concreto. Não pode ser, por exemplo, uma atividade meramente intelectual. Por isso, a função jurisdicional ou função legislativa, por exemplo, não podem ser consideradas serviço público. Além disso, o serviço público ele tem uma natureza ampliativa. A gente pode entender que natureza ampliativa se contrapõe ao quê? A uma natureza limitativa, restritiva. O serviço público ele tem natureza ampliativa porque acresce vantagens, adiciona vantagens ao usuário. Em contraposição, o poder de polícia, por exemplo, tem natureza limitativa, pois limita, restringe o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. O serviço público, ainda, é prestado diretamente pelo Estado ou por seus delegados. Aliás, é o que dispõe o artigo 175 da Constituição Federal. Olha só o que diz: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. O serviço público deverá também ser prestado sob o regime de direito público. E, por fim, o serviço público ele é prestado com o objetivo de satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade.